A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus Pai Todo-Poderoso seja multiplicada nos vossos corações. Seja bem-vindo ao canal Felisberto Moreira. Quero agradecer mais de 5 irmãos que se inscreveram no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Faça seus comentários, deixe a sua opinião, se sentir de postar um tema para nós abordar aqui no canal. Teremos grande prazer em responder as suas respostas. Neste vídeo que vou fazer agora, irmãos, a Bíblia é um livro, Escritura Sagrada. Ela não foi escrita cronologicamente. E se nós pegar versículos isolados da Escritura para definir um assunto e não vendo o contexto imediato, o contexto amplo de toda a Escritura, nós vamos cometer distorções bíblicas. Eu vi um vídeo aí de um determinado irmão, ele abordando 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21, que fala dos vasos de ouro, né? E falando que nós não podemos falar que somos vaso de ouro. Temos que dizer que somos vaso de barro. Então vamos entender esse contexto. Será que aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21, não está falando que nós não temos que ser vaso de ouro? Então vamos ler o texto e vamos entender o que é que o apóstolo Paulo traz para nós desse texto. Timóteo capítulo 2, do verso 20 ao 21. Olha, ora, numa grande casa, somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros também para a desonra. De sorte que alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Vamos entender, primeiramente, o que está acontecendo aqui. Toda doutrina que tanto o apóstolo Paulo, como Pedro, como Tiago, João e Judas, toda doutrina que eles davam na igreja, que eles construíam para ser abordada da igreja, irmão, o que estava acontecendo era um desvio doutrinário, uma forma errada de entender a fé do contexto da igreja. Então era preciso eles tratar daquele assunto e elaborar uma doutrina. Vejamos que o contexto imediato aqui, nós encontramos no verso 17, o que é que estava acontecendo aqui. Vemos do 14 ao 17. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita, são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, de que não tem que nada se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita
os falatórios profanos, porque produzirão impiedade. E as palavras deste roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece que são seus. Então, ele estava tratando o assunto de Emineu e Fileto, que apostataram na fé, desviaram na fé e estavam pervertendo a fé de alguns. Então, ele faz essa metáfora de uma casa de vasos. Numa casa tem vários vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de pau, uns para honra e outros para desonra. Agora, qual é a característica, irmão? Que ele dá para os vasos de desonra. E o pano de fundo é Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, perverteram a fé de algum e começaram a contaminar a igreja. Entendeu? Aí ele usa a figura da gangrena, que vem aprodescendo a carne da pessoa. Então ele estava falando que o comportamento dele cheirava mal. É característica de vasos de desonra. Agora, qual é a característica dos vasos de honra? Os vasos de honra aqui não é apresentado como vasos de barro. Por que aqui, irmão? Aqui, quando a Bíblia enfatiza que somos vasos de barro, ela está tratando da nossa essência, entendeu? Quando fala de vasos de ouro, ela está tipificando a qualidade dos vasos. Em duas expressões que Paulo usa, uma para a essência do vaso e outra para a qualidade dos vasos. Então, as qualidades dos vasos, Paulo tipifica como vaso de ouro. Então, vamos ver a característica que ele mostra que tem esses vasos de ouro. Olha aqui, ó, característica, verso 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor. Quer dizer, as características do vaso de ouro é se purificar, né? Ele fala aqui, preparado para... Ele fala, verso 22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, fé, caridade e a paz, com os que com coração puro invoca o Senhor. Então isso daqui é característica do vaso de ouro. Nesse contexto aqui, dizer que é vaso de ouro não significa que as pessoas querem se sobressair no meio dos demais. Querem dizer que são perfeitos. Não, irmão. O assunto que Paulo está tratando aqui não é da essência do valor, mas é das qualidades dos vasos. Vejamos bem, esse contexto aqui, Paulo está abordando o pano de fundo, é lá, Lamentação de Jeremias, capítulo 4, do verso 1 a 2. Fala lá,
os filhos de Sião era comparado a ouro fino. Agora são reputados a vaso do oleiro jogado nos cantos de toda a rua. Então está falando da qualidade do vaso. Agora vamos no outro texto, aonde Paulo fala que somos vasos de barro. Aí sim, aí ele está falando da essência do vaso. Vamos ler. É o próprio Paulo que vai falar esse assunto. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 4, do verso 6. Olha aqui, ó. Do verso 7, ó. Olha aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Entendeu? Lá ele fala que somos vasos de ouro. Aqui ele fala que somos vasos de barro. Lá está falando da qualidade que foi posta no vaso. Qualidade. Qual é a qualidade? Santificação, honra, idoneidade, fugir dos desejos da mocidade, andar na justiça, na fé, na paz. Isto que significa, o que significa vaso de ouro. Vaso de ouro, está falando da qualidade. Agora aqui ele muda o foco. Ele está falando do vaso, mas está falando no aspecto da nossa humanidade. Aí ele diz, temo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Então, vejamos bem o que o apóstolo Paulo está falando em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 21. Lá ele apresenta as características de Cristo, os vasos. Então, aí ele mostra por que são vasos de barro, de ouro. Não é porque a pessoa quer se mostrar mais santo do que outro, quer se sobressair no meio dos demais. Não, é as características que um vaso de Deus tem para ser usado por Deus com honra. Agora aqui, lá ele fala das qualidades do vaso. Aqui ele está falando da nossa essência humana. Ele fala, temos este tesouro como vasos de barro, que a excelência do poder seja de Deus como de nós. Então, irmão, lá é um problema, entendeu? Lá é um problema dos que apostataram da fé. Aqui já é outro, em Coríntios, já é outro problema. Fundo de pano aqui são os falsos apóstolos, entendeu? Que falsificam a palavra de Deus, que adultera a palavra de Deus. Veja, no contexto imediato, do verso 1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes,
rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, não falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, eles começaram a se colocar como ilustres, como vaso de ouro, no sentido de que ali a excelência do poder que estava nele já não era de Deus, já era deles, entendeu? Aí então Paulo usa esta metáfora dos vasos de barro. Coríntios tinha muitas vendas de vasos artesanais, vasos de ouro, vasos de prata, né? Então, aí ele está falando aqui, na essência do vaso, quem faz o vaso ser precioso não é a essência que somos. Quem faz o vaso ser precioso é o tesouro que é colocado dentro dele, né? Aí ele vai enfatizar a fraqueza que está dentro do vaso de barro, entendeu? Aí vejamos aqui, ó, do verso, aí ele vai falar, do verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos mortais. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, de maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, que por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, pela graça, por meio de muitas testemunhas e ação de graças para a glória de Deus. Então, irmão, aqui é outro problema, é outro aspecto, porque se nós não entender o pano de fundo cultural, o que estava acontecendo naquela época, nós vamos contradizer, nós vamos chocar um texto com outro. Então, irmão, aqui fala que temos este tesouro em vaso de barro. Então, por que o vaso de barro? Porque somos vaso de barro, porque somos frágeis, porque tropeçamos a toda hora erramos, mas somos vaso de barro. Então, o vaso de barro não é fraco, não é forte, é fraco. Ele cair, ele racha, ele trinca, entendeu? Agora, a fortaleza deste vaso, a beleza deste vaso, a glória deste vaso, glória ao nome do Senhor, não está na própria essência, mas está no tesouro que é colocado dentro dele. Os irmãos já prestou atenção? Uma pessoa, quando tem muito dinheiro, ouro, diamante, aonde é que ele guarda esse tesouro? Né? Ele faz uma caixa forte, uma caixa de aço, coloca ali os seus segredos, que só ele conhece,
para aquele tesouro não ser roubado. Mas o nosso Deus é diferente, irmão. Ele guarda o seu tesouro dentro de vasos de barro, vasos frágeis. Mas por que o inimigo não consegue vencer? Porque esse tesouro, no mesmo instante que ele traz a riqueza, que ele traz a preciosidade, ele dá uma segurança para o vaso permanecer, para o vaso não ser destruído. Em tudo somos perseguidos, mas não somos abatidos. Por quê? Porque esse tesouro que é colocado dentro de nós, irmão, ele dá um equilíbrio para nós, no meio do caos, no meio do pânico. Isso daqui, meu querido, é para você que está submergindo no caos, que está em desespero, que está em luta, que está em pânico, que perdeu o emprego, que está sendo atacado por todos os lados. Isso daqui é para você, meu querido, em Cristo Jesus. Para quê? Para fortificar o seu coração. Porque tem um tesouro que Deus pôs dentro de você. Tem um tesouro, glória ao Senhor, que Deus pôs dentro da tua alma, dentro do teu ser. Você está rodeado de uma tão grande dúvida e testemunho. Deixamos o embaraço, o pecado que tão de perto nos arrodeia, mas corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, consumador da fé. Aqui, seu tesouro é Cristo, é o Evangelho. É Ele que vai fazer você vencer. Você está achando que vai sucumbir, que está sucumbindo, porque tudo isso está acontecendo. Parece que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus te preservará na tua casa e a tua família. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.